Tudo. Agora está saindo o áudio. Tá. Então eu dei praticamente 1 hora e meia de aula sem ter áudio aqui, mas vai dar certo. Deixa eu colocar aqui. Beleza? Vamos adiante aqui. Não, mas dá certo. Esse conteúdo aqui já foi abordado. Estou fazendo só uma revisão da revisão. Deixa eu só diminuir aqui o áudio aqui, um segundinho. Foi. Continua me ouvindo agora? Acho que sim. 1, 2, 3, testando. Quem está online me ouve. 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3, testando. Obrigado. Então, vamos continuar aqui, tá? O que é que acontece? Certo? O que é que acontece aqui? A escrita, certo? Continuava. Deixa eu só voltar aqui para o PowerPoint. A escrita continuava a ser feita à base de símbolos, tá? Como assim, professor? Continuava do mesmo jeito, certo? À base de símbolos, tá? À base de símbolos. Só que o aperfeiçoamento era constante, inclusive com a preocupação e a diminuição do tempo que se gastava para efetuar os registros de fatos contábeis e administrativos. Ora mais, se isso aqui não for tão atual, eu só posso estar ficando muito enganado ou perturbado da cabeça. Isso aqui a gente vive hoje em dia, pessoal. Vivemos essa época aqui, tá? Atualmente. Eu só coloco, cadê o nosso bloco? Certo? Aqui, ó. Então, o desenvolvimento da escrita deixou de ser um simples desenvolvimento para o aperfeiçoamento da escrita. E aqui foi um dos marcos maiores do período racional mnemônico egípcio, tá? Foi o desenvolvimento e aperfeiçoamento da escrita, tá? Esse item aqui talvez seja o mais importante e diferencial, juntamente com a escrita no papiro, tá? Do período racional egípcio. Ok? Vamos adiante aqui. Período racional mnemônico cretício, né? Aconteceu em Creta. De todo o material arqueológico encontrado, boa parte é de elementos contábeis. Olha só. Os historiadores conseguiram identificar por meio de objetos que a contabilidade havia continuado a sua evolução paralelamente à evolução percebida na civilização pré-helênica. Olha que interessante. Novamente, a sociedade, a civilização evoluía, a contabilidade evoluía junto. Novamente, a gente comenta, né, nós comentamos e entendemos que, de fato, a contabilidade é uma ciência social. Tá? A escrita era ideográfica no início, mas evoluiu com o quê? Com a fonética. Olha só, hein? Olha só. E aí, quando tem uma evolução na escrita, tem o quê? A anotação. Desenvolvimento não só da escrita. Não só da escrita, mas a evolução da fonética.
já é um ponto diferente, tá? Já é um ponto diferente. Lembrando que nós vimos isso aqui em aula, estou fazendo uma simples revisão, tá? Para que a gente já possa ir para o conteúdo restante, o conteúdo que falta para a nossa AP1, tá? Vamos adiante. Foram encontradas evidências da existência de tábuas contábeis em peças de mármore, tá? Olha só. E aqui eu vou aproveitar. Tem peças de mármore, tá? Onde eram publicados os balanços e colocados em praça pública. Olha que interessante. Os balanços patrimoniais em eram publicados e colocados em divulgados em praça pública. E aí, na sala de aula, eu comentei que isso é tão moderno que a gente lembra das SAs. O que são SAs, professor? Sociedades anônimas. Que hoje em dia, as sociedades anônimas têm por obrigação divulgar em praça pública, divulgar o seu balanço patrimonial em algum informe público. Hoje em dia, o informe público não é o meio de uma praça, não é o centro de uma praça pública, mas hoje em dia é a internet. Tá? Olha que tão antigo e tão moderno é isso. Tá? Interessante, não é isso? Então, as contas das mesmas naturezas tinham tábuas ligadas por cordões. Olha só. Quem era da mesma natureza. E aí a gente já começa a entender um pouco mais da parte prática contábil. Quem era de débito era ligado por um cordão em outra conta de débito. Quem era de crédito era ligado por uma conta por um cordão de crédito. Natureza devedora, natureza credora. E aí, como tão atual que existe, esse livro era chamado de Razão Contábil. Livro Razão. Tá? Olha aí, olha de onde surgiu esses termos, né? Natureza devedora, natureza credora, divulgação de balanço, né? Colocação do balanço em praça pública, ocorreu daqui, tá? Nesse período racional, tá? Lembrando que o período racional ele está abrangindo, certo? A Mesopotâmia, o Egito, o período em Creta, Cretício, tá? E aí a gente vai passar aqui, ó, a gente vai passar pelo período grego, tá? Ok? Show? Vamos adiantar, vamos continuar, vamos prosseguir aqui no ritmozinho maior, tá? Apesar da grande importância que a Grécia e posteriormente a Roma tiveram com o desenvolvimento da sociedade, dos povos, poucos são os documentos contábeis existentes dessa era. Tá? Infelizmente, os arqueólogos não encontraram tantas evidências contábeis. Tá? Mas, dito isso, a Grécia, né, o período racional grego, contribuiu de forma demasiada para a evolução da contabilidade. Mas como, professor? Vou explicar. Tá? Através das atividades comerciais bancárias, eram intensos na Grécia e contribuíram para a melhoria da escrita contábil. E aí, toda a vida que nós falarmos de escrita contábil, tá?
E aqui eu já vou colocar o desenvolvimento barra melhoria da escrita contábil. Não é só da escrita normal, não, da contábil, certo? Que contava com um livro de registro chamado Gramata. Gramata. Opa, certo? Em termos de divulgação da contabilidade do Estado, era gravada em lápides de mármore expostas em praças para que todos pudessem ter o conhecimento das entradas e saídas de dinheiro. A gente vai lembrar que o período grego foi um período de abundância e riqueza, né? Então a gente saiu do período creta, onde eram publicados em peças de mármore, continuavam em peças de mármore, em praça pública, e o período grego, certo? Em lápides, aquelas lápides. Deixa eu olhar aqui. Espera aí, só um segundinho. Aquelas lápides aqui, ó. Aqui, quando a gente coloca lápide no, no Google, vai vir muita parte de cemitério, tá? Infelizmente. Aqui, ó. Isso aqui a gente pode chamar de lápide, tá? Isso aqui, ó. Contábeis. Aqui, ó. Tá? Adiante. Certo? Mas assim, a Grécia ela desenvolveu uma escrita, uma melhoria na escrita de fato contábil, tá? Vamos aqui adiante. Do nada o Poseidon aparece. Opa, passei. A, e olha só, a civilização grega dava muita importância à contabilidade, especialmente, cadê? Especialmente para a contabilidade do Estado. Ou seja, a contabilidade pública que nós chamamos hoje em dia, tá? Hoje em dia, certo? Beleza? Então, o período racional grego, ele teve o quê? Um desenvolvimento na escrita voltada à contabilidade e dava uma importância à contabilidade do Estado, tá? E aqui eu vou colocar importância à contabilidade do Estado. Contabilidade pública, tá? Ok? Beleza? Vamos prosseguir aqui, tá? Segundo o SAR, o orçamento do Estado era feito tendo por base na escrita dos apodectais. E aí vou já explicar aqui o que são os apodectais, que eram os contadores públicos. Era como se fossem os controladores gerais da União, que trabalham na CGU, tá? O contador da União, certo? Uma das maiores preocupações desse período era ter sido aquela do pagamento das pessoas, do pessoal, pois este era o principal item gasto dos ordinários do Estado, tá? Ora, e aí eu comentei em sala de aula sobre isso aqui, que hoje, quando uma empresa ela solicita falência, quando ela fecha, né, quando ela quebra, no termo mais populês, a primeira conta a ser paga é a folha de pagamento, é a folha do pessoal, são os colaboradores da empresa,
Isso vem desde o tempo grego, tá? Desde o tempo racional mnemônico grego, certo? Dito isso, encerramos a Grécia. Professor, foi tão rápido? Foi, né? Porque, como eu disse anteriormente, a Grécia, juntamente com a Roma, né, não teve muita período romano em Roma. Não teve muito. Os arqueólogos encontraram muitos livros, muitos referentes à história contábil. Beleza? Deixa eu me ajeitar aqui. Vamos adiante. Vamos adiante. Período racional mnemônico. Agora a gente saiu da Grécia. Estamos em Roma, tá? E aí, querendo ou não, tem essa conexão, tem essa história grega romana, não é isso? Então, a gente parte da história contábil grega, que representou um avanço considerável na escrita contábil, tá? E aí, novamente, tem essa questão aqui, tá? E agora vamos para o mundo romano, que sucedeu o período grego. Sucedeu como? De forma trazendo a riqueza e o imenso e poderoso poder, tá? Poder por meio de quê? De extensões de terra, tá? E aí, esse período romano, que alguns autores, alguns literatos, historiadores chamam de mundo romano, teve uma estrutura social bem definida. Quem era rico, quem era pobre era pobre. E como é que foi dividido essa história de Roma? A gente comentou. A gente comentou em sala de aula. Foi dividido no período monarca, a monarquia, no período republicano e no período imperial, republicano da república e o império imperial do império, perdão. Lembrando que monarquia, república e império têm características diferentes, tá? Diferentes. Beleza? Ok? E aí, vocês sabem dizer qual é a diferença da monarquia para a república e para o império? O que é que vocês acham? Vamos aqui responder rapidinho. Aqui, ó. O que é que eu vou colocar aqui? Deixa eu só colocar aqui, não. Perdão. Aqui, pronto. Aqui. Vamos aqui. Período romano, certo? Dividido em três períodos. Não, nada. Monarquia, república e império. Tá? Qual a diferença, professor? Fácil, fácil. A monarquia, tá? Era o comando de um rei. O povo considerava comando de um rei. Deixa eu colocar aqui. O povo considerava o rei como uma origem divina. Tá? Isso aqui é o que a história diz, tá? Estou só repassando. Tá? Vamos aqui. O período republicano, eu não vou adentrar, pessoal, como eu disse em sala de aula, do que é da questão deste período de fato, com características mais intensas do que foi vivido nesses três períodos romanos, né? Monarquia, República e Império. Isso não vem ao caso da nossa disciplina, tá?
A República, neste tempo, tá? Ela existiu já um aumento da opinião social, tá? Ok? Beleza? Lembrando que na República Romana tivemos quatro povos, que foram os patrícios, plebeus e, obviamente, os escravos, tá? Patrícios, certo? Patrícios, plebeus e os escravos. Já no Império, tá? Já no Império, como é que eu posso? O Império ele teve muita comparação, certo? Com a monarquia, tá? Porém, o Império ele foi tomado justamente pelo exército, né? Pelas questões militares. E aí, na época, existiam dois nomes, que aí vocês vão lembrar, Júlio César, cadê Júlio César? E Augusto de Roma, tá? Augusto de Roma, certo? Eles eram considerados, tá? Ditadores, tá? Ditadores, certo? E tinham o apoio do Senado da época, tá? Tinha o apoio do Senado, beleza? Dito isso, é o que a gente precisa entender agora do período romano sobre essa história da monarquia, tá? Vamos passar adiante. Vamos agora para a questão desses períodos, né? Da monarquia só, não, do período monarca, do período republicano e do período imperial. Opa, repetindo. Na era romana, a contabilidade teve uma evolução na mesma proporção que a evolução da civilização romana, tá? E aqui é interessante a gente entender que a evolução da civilização romana veio muito com questões políticas e, querendo ou não, de confrontos, de guerras, tá? E pode ser considerado como de excelente qualidade superior às épocas das civilizações antecessoras, tá? Nos poucos documentos encontrados, verifica-se uma contabilidade muito mais analítica, uma contabilidade que tem uma análise, tá? Uma análise. Não era aquela contabilidade apenas de traços e riscos e anotações básicas. É a contabilidade que possui uma análise, tá bom? Registros detalhados também foram encontrados no Egito, na civilização dos mesopotâmicos, porém, aqueles encontrados em Roma demonstravam maior precisão. Tá? A Roma na monarquia, né? Período monarca. Vou passar só por cima desse assunto, turma, para que vocês não percam, a gente não perca tanto tempo quanto isso. Tá? Em Roma, tudo se produziam balanços e se faziam prestações de contas. Olha que forte, hein, nesse período já monarca romano. Nesse sentido, a gente olha para a história e entende mais ainda de como foi o tamanho e a complexidade do período romano, tá? Do Império Romano, digamos assim. Tá? E aí a gente tem a época, o Império Romano, pelas conquistas, pelas extensões de terras, né, de populações, tá? Obviamente, a estrutura pública do Império Romano era algo de uma grandiosidade assustadora para a época. Assim, a contabilidade pública já passava a ser mais cuidadosa. Se, obviamente, nós tínhamos uma contabilidade muito mais analítica, consequentemente, ela era cuidada, né,
observada de uma maneira mais restritiva, tá? Para a qual havia um contador geral do Estado, certo? Contador da CGE, Controladoria Geral do Estado, tá? Continua da mesma forma, do mesmo jeito, tá? Este, por sua vez, era considerado um homem público mais bem pago. Olha só, era o homem público mais bem pago. É o servidor público mais bem pago. Uma pena que ainda não é da mesma forma, tá? Mas, enfim. E também considerado o gestor mais poderoso da riqueza do Império Romano, tá? Ai, 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 deixa eu passar aqui. Isso aqui eu vou mudar, passar, pessoal, porque não tem tanto. Vamos adiante. Olha só que interessante, tá? Em 1202 é escrito o livro de Leonardo Fibonacci, intitulado Liber Abate, que influenciaria de maneira importante a contabilidade, a matemática e o comércio, tá? E o comércio. E contribuiria mais tarde para o amadurecimento de uma das maiores questões contábeis existentes até hoje, o método das partidas dobradas, tá? Ok? Dito isso, vamos adiante, tá? Ah, era comum à época ter livros com nomes relativos aos fatos. Assim havia livros como os fatos que aconteciam de forma diária, questões de saídas e despesas, receitas e despesas, que é o razão, com os, com os livros societários, compras e vendas, livro caixa, fluxo de caixa, das posses e por aí vai, tá, pessoal? Então, esse período romano, tá? Como a gente comentou anteriormente, ele teve uma abordagem, tá? Abordagem muito mais, deixa eu colocar aqui com característica, abordagem contábil muito mais analítica, certo? Império, então, aqui, ok? Essa é uma característica importante, tá? Para a gente citar aqui. Vamos adiante. Oxi, cadê? Vamos aqui. A gente saiu desse período, perdão, desse período romano, tá? E já vamos especialmente para essa questão do Oriente Médio, tá? O que é que acontece? Acontece que nesta questão, tá, começou a ter um período mais literal. Já que a Roma analisou, né, o período romano, teve a contabilidade de uma maneira mais analisada, essas abordagens analíticas contábeis foram transpostas em livros, para que esse conhecimento fosse repassado, né, transitado para a sociedade como um todo. Tá? Vamos aqui passar. Tem uma parte curiosa aqui. Cadê? Aqui. O grande acontecimento, na realidade, foi a edição do livro do Frei Luca Pacioli, tá? E aí eu vou até já grifar esse.
esse nome aqui, porque é o nome de força, né? Para nós da contabilidade. É um nome importante para a gente da contabilidade, para nós estudantes e profissionais contábeis, tá? Cujo método das suas consequências literárias não estava exatamente no conteúdo do livro, mas sim pelo fato de ter sido impresso, olha só, hein? E assim ter proporcionado uma disseminação, né? Que eu havia comentado anteriormente. Ter revolucionado essa transparência de conhecimento, do conhecimento com maior velocidade do que havia sido feito até aquele momento. Inclusive, antes do Luca Pacioli, né, do Frei Luca Pacioli, algumas obras manuscritas, como a de Abdul-Allah Ibrahim Mohammed, tá? Em 1330, teve cópias transpostas, né, de 277 páginas, mas isso não vem ao caso, tá? Eu só E aí, o que é que acontece? Dentro dessa obra clássica do Luca Pacioli, foi o quê? Foi espunhado, né? Foi divulgado o que talvez seja a origem da contabilidade, tá? Da contabilidade na prática, que é o quê? O método das partidas dobradas, certo? E o que é esse método da partida dobrada, pessoal? É um método de igualdade, tá? É um método de igualdade, como eu estou grifando aqui, onde existe um débito e um crédito. Como assim, professor? Para cada débito existe um crédito. Para tudo aquilo que para tudo aquilo que entra, sai alguma coisa, tá? Um débito e um crédito. Todo lançamento contábil, né? Todo lançamento contábil, ele imprescindivelmente tem que existir um débito e um crédito. Minimamente isso. Para tudo que entra, sai alguma coisa. Para tudo que sai, entra alguma coisa. Ok? Beleza? Isso é um pilar da prática contábil. Tá? Exposto aqui pelo Frei Luca Pacioli, também conhecido como pai da contabilidade. Ok? Adiante. Porque é uma questão de conhecimento, né? Que não só. Porque quando a gente fala do Luca Pacioli, parece que ele só criou o débito e o crédito, né? O método das partidas dobradas, mas não. Ele simplesmente categorizou algumas distinções, comentou sobre alguns tratados, tá? Mas, enfim, o que foi de fato marcante, né, de uma maneira abundante dessa obra do Frei Pacioli, do Luca Pacioli, foi mais das partidas dobradas, tá? E a partir dessa obra, tá? Dessa obra aqui, tá? Dessa obra dela Mercatura e do Mercado Perfeito, a parte comercial e o mercado perfeito, que ocorreu o quê? O aumento de produção literária contábil. Tá? Foi a partir dessa edição do livro do Frei Pacioli. Tá? Então, inúmeros autores simplesmente, entre aspas, aprofundaram mais nesta parte do método da partida dobrada. Ok?
E agora, seguinte, vou sair aqui. Espera aí, deixa eu botar aqui no bloco de notas inteiro. Agora nós vamos para o período científico. Período científico. Olha que interessante, hein? Ao longo da história contada, desde a pré-história até aproximadamente o século XVI, a importância sempre foi em relação à escrita contábil. Tá? Então, nós podemos resumir de uma maneira simplista que o período racional ele teve uma relação ligada à escrita contábil, tá? E teve como personagem principal a história contábil. Com o quê? Com um termo chamado conta. Lembrem-se, o termo chamado conta, tá? As contas eram divulgadas em praças públicas, as contas do Estado, né? Que era até aquele momento o instrumento contábil mais importante de destaque, tá? É natural que a conta se transformasse no objeto principal da contabilidade, pois era o item que mais se destacava na escrita. E dessa forma desenvolveu-se nesse período, o contismo. Atenção, tá? O que isso cai em prova do exame de suficiência tem tá no gibi. E o que é o contismo? É o estudo da contabilidade. É o estudo da contabilidade. Cadê? É o estudo da contabilidade, tendo como objeto central as contas contábeis. Tá? Foi aqui onde nasceu, de fato, né, o estudo do contábil, do departamento contábil, a aprimoração, perdão, do débito e do crédito. Tá? Então, vamos continuar. Dentro da linha do contismo, o autor que se destaca é Ângelo Pietra, não só pela importância dada às contas, mas principalmente pelo caráter pré-científico, preocupando-se em observar fatos, buscar conceitos e ensaiar teorizações. O que é que o Ângelo Pietra tem de importância nesse período contínuo? Vem agora, tá? Na sua obra literal, o Ângelo Pietra, ele buscou algo que é de suma importância para que a gente entenda mais fácil, de maneira mais prática, o método das partidas dobradas, que é o quê? O plano de contas. Plano de contas. Tá? Escreve também sobre como é feita a avaliação de bens, olha só, hein? Sobre o que é um exercício social, elementos patrimoniais, entre outros assuntos. Que interessante, hein? Então, Pacioli e Ângelo Pietra, tá? É a duplinha que a gente vai lembrar intensamente a partir de hoje. Frei Luca Pacioli e Ângelo Pietra, tá? É a dupla que a gente vai lembrar tudo o que for relacionado a débito e crédito vai ser para essa dupla do barulho, tá? Ok? Beleza? Vamos adiante. É importante entender como se constrói a ciência e as escolas científicas juntamente com as correntes científicas, tá? A ciência nasce das teorias que são produzidas por enunciados e teoremas
que por sua vez são criadas através dos conceitos produzidos por raciocínios organizados a partir da observação de objeto qualquer base de estudo. As escolas científicas contábeis foram formadas pelos mestres que criaram bases doutrinárias e seus adeptos. Chamando de corrente científica quando a união de vários mestres com suas teorias estabelecidas forma uma nova teoria avançada. Tá? Diante. E aqui é um quadro do qual você que está assistindo essa aula, seja agora na íntegra, ou seja posteriormente, tá? Tem que atentar. Tá? A contabilidade não é uma ciência exata. Ponto. Ponto, tá? Não é uma ciência exata. Certo? É uma ciência social humana. Pois existem as variações ocorridas no patrimônio provocadas pela ação humana, que usa de métodos quantitativos e estatísticos para isso. Tá? Dito isso, vou dar uma pausa aqui rapidinho. Cadê o Google Chrome? Opa, não é esse. Deixa eu ocultar aqui. Vou dar uma pausa para fazer aqui um simples lanche para quem está online. E aí eu volto em 5 minutinhos, só para tomar uma aguinha, mastigar algo ali rapidinho, volto rapidinho para a gente ir para este próximo assunto, tá? Para este próximo assunto. Beleza? Rapidez. Um segundinho.